Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, tá? Para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título Um Papo sobre Relacionamento, certo? Tratando-se dessa playlist, anteriormente eu vim aí trazendo considerações acerca desse artigo aqui. O título desse artigo é Atividade reflexiva com mulheres que sofreram violência doméstica, tá? Foi um artigo que foi publicado na revista Psicologia, Ciência e Profissão do ano de 2010. E aí, esse artigo ele foi trazido por uma das minhas professoras, isso aí no 8º período, né, para que daí então pudesse ser refletido em sala de aula, tá? E aí esse artigo ele retrata um trabalho que foi feito aí com mulheres vítimas de violência doméstica. E aí a gente viu que esse trabalho ele foi realizado, essa atividade reflexiva foi realizada com essas mulheres a partir da perspectiva da Gregory. Isso aí a gente viu no vídeo anterior, né? Para Gregory, não existe aí a ideia de que numa relação abusiva ou numa relação onde a mesma está aparelhada pela violência doméstica, não há aí o agressor, né, como sendo ativo e a vítima como sendo passiva. Para Gregory, o que há numa relação abusiva, né, é uma parceria. Ela diz que na relação conjugal o que há é uma parceria em que o casal utiliza a violência, em caso aí de relacionamento abusivo, né, o casal utiliza a violência como forma de comunicação. Então não há um agressor, né, e não há uma vítima. O que há é coparticipantes. E aí eu venho refletindo esse artigo nessa playlist, tá? Aqui é o vídeo 2 acerca de pontuações referentes a essa perspectiva da Gregory, né? Eu venho trazendo os porquês de discordar dessa perspectiva da Gregory, certo? Eu já detalhei aí muitas coisas no vídeo anterior e se você não assistiu, eu sugiro que você assista, tá? No final desse vídeo vai aparecer aí, né, esse vídeo parte 1. E é importante que você assista para que você tenha uma visão abrangente daquilo que será dito aqui, nesse momento, no ato dessa gravação. Bem, o que é que acontece? As coordenadoras desse projeto, que foi aí executado com essas mulheres, no primeiro momento, nos primeiros encontros aí, essas coordenadoras propuseram modificar o nome do grupo. O nome do grupo é Grupo Reflexivo de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Mas, a priori, essas mulheres não concordaram em tirar o termo vítima do nome do grupo, certo? E aí, vejam, gente, eu acho que é muito válido esse tipo de grupo, sim. Eu acho que é muito válido esse tipo de atividade reflexiva, certo? É válido, sim, para tirar essas mulheres desse lugar de vítima, sabe? No processo de reflexão, elas começam a se empoderar para daí então tomar uma atitude mais ativa diante da relação, né? E daí então munir-se da coragem para sair dessa relação. Mas o que é que me choca nessa perspectiva da Gregory, né? É dizer que numa relação abusiva não há vítima e agressor, né? O que há são coparticipantes. E aí eu acho uma perspectiva muito radical para generalizar, né?
para generalizar. Até essas mulheres, por meio desse grupo de apoio, ou até mesmo outras mulheres, por meio de uma psicoterapia, até elas não adquirirem o empoderamento para daí então ter forças e sair dessa relação, elas são sim vítimas de um relacionamento abusivo, né? Elas são sim vítimas da violência doméstica, né? No vídeo anterior eu fiz análise de discursos trazidos, né, por esse artigo de duas dessas mulheres, né? E aí eu argumentei, eu analisei esses discursos e argumentei de um porquê que essas participantes, as participantes desse projeto, o porquê que elas são vítimas, né, dessa relação e não co-participantes, certo? E aí o artigo traz, né, que esses encontros, eles foram aí baseados nas trocas de queixas, né, relatos dessas mulheres, em que, segundo o artigo, os assuntos presentes, né, nesses discursos foram a insatisfação com o companheiro, né, a falta de confiança em si mesma. Então vejam essa fala, a falta de confiança em si mesma. Isso diz de uma mulher com o psicológico abalado, né? Isso diz de uma mulher que provavelmente ela já teve aí a autoestima deteriorada por consequência do abuso psicológico, né? Porque o abusador, ele aliena mesmo essa mulher, né? Ele ludibria mesmo a mente dessa mulher. Muitas vezes com discursos e xingamentos do tipo que essa mulher é feia, que essa mulher está acabada, que ninguém mais vai querer essa mulher, que sem ele ela não vai conseguir, né? E se ela não tem uma independência financeira, aí é que ela vai permanecer nessa relação. Aí é que ela se sente mais vulnerável ainda, né? Para sair dessa relação. Por conta dessa dependência tanto emocional quanto financeira desse homem, dessa relação. Então vejam, como não ver uma vítima numa situação dessa, né? E aí, esses encontros foram munidos de discursos do tipo: ah, eu amo o meu companheiro, mesmo na relação violenta. Aí você me diz: olha aí, Carla, veja esse discurso. Existem mulheres que são independentes financeiramente? Sim, existem. Que estão numa relação abusiva? Sim, existem. Existem mulheres que, financeiramente falando, elas têm condições de sair dessa relação? Claro que existe. Então veja, ela está numa relação violenta, ela está sofrendo, mas ela ainda ama o cara e continua na relação. Então, isso é ser vítima? Né? Não seria isso uma coparticipação? Ela sabe que está numa relação violenta porque ela traz isso no discurso, né? Eu estou numa relação violenta, mas eu amo meu companheiro. Ela sabe, então ela está porque quer? Bom, gente, não é tão simples assim, sabe? Existe um fenômeno que acontece muito hoje em dia nas relações. Um fenômeno muito presente nas relações e que é motivo de sofrimento e que é motivo de muita dor. O Fábio de Mello, ele nomeou esse fenômeno aí como sequestro da subjetividade. Beleza, Carla, mas o que é isso? Gente, isso é um roubo silencioso. É um roubo silencioso que nos leva de nós mesmos. Fábio de Mello, que é padre, eu acho que muita gente conhece ele, né? Mas também ele é formado em filosofia. Ele é professor de filosofia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. E aí ele escreveu um livro sobre o sequestro da subjetividade.
E o nome do livro é Quem Me Roubou de Mim. Um livro exatamente elucidando essa modalidade de relacionamento que é tão recorrente na atualidade, né? E aí esse livro traz justamente relações destrutivas que nos levam de nós mesmos, sabe? E aí isso é um acontecimento muito comum, esse sequestro da subjetividade, né? É um acontecimento muito comum hoje em dia, mas é um acontecimento muito mal falado, muito mal noticiado, sabe? É um acontecimento que não é explorado, na verdade, como deveria ser. É um acontecimento que é explorado quando de repente acontece de uma mulher aparecer morta porque o companheiro assassinou, porque o companheiro matou, aí aparece nos noticiários, né? Mas cadê o levantamento de uma reflexão acerca desse acontecimento? Né? É um acontecimento drástico, é um acontecimento que fragiliza, é um acontecimento que impossibilita o ser humano de viver a realização para o qual ele foi feito, porque de fato esse ser humano numa relação abusiva, ele tem sim a sua subjetividade sequestrada, e aí ele permanece nessa relação, muitas vezes sabendo que é uma relação violenta, porque ele não consegue se ver fora desse contexto. Por quê? Porque a sua subjetividade foi sequestrada. E para essa pessoa não há uma vida para ela para além dessa relação. Bom, gente, vamos aprofundar essa reflexão, né, para que vocês possam entender e ter aí uma visão ampla desses acontecimentos, certo? Vejam bem, não é porque uma mulher sabe que está numa relação violenta e diz que ama o agressor, que ela não é vítima. Por conta disso eu vou dizer que essa mulher é participante, que a forma de comunicação, né, é a violência. Eu não sei, eu não posso afirmar isso porque eu não estou inserida nesse contexto para ver se essa mulher também agride esse homem, para ver se essa mulher também é abusiva com esse homem, né? Então, vejam bem, eu vou aprofundar para que por meio dos argumentos eu possa evidenciar para vocês que ainda assim, mesmo sabendo que está numa relação violenta, essa mulher, ela é vítima sim. E gente, mais na frente, eu vou aí salientar, né, que existem homens e muitos homens também vítimas de uma relação abusiva. É porque a priori eu estou aí refletindo, né, esse artigo que traz essa perspectiva da Gregory voltada para as mulheres que sofrem violência doméstica. Né? É um artigo que está se atentando às mulheres que sofrem violência numa relação e por isso, nesse dado momento, eu estou focando nas mulheres, mas eu irei também frisar que existem mulheres que são agressoras, existem mulheres que são abusadoras, né? E homens que são vítimas também. Vejam bem, gente, o ser humano, ele passa por vários processos, né, no decorrer da sua vida. E um desses processos é a passagem da condição de indivíduo para a condição de sujeito. Nascemos indivíduos, né? E a condição de sujeito é um lugar a ser alcançado, né? Ser sujeito em uma relação, seja ela qual for, é você se dispor de si, né? Abrir mão da tua individualidade e doar-se ao outro, dispor-se aos outros, certo? Mas vejam bem, antes de você se doar ao outro, você não pode esquecer que existe um outro pilar na tua vida, que é o pilar em que te coloca no lugar de indivíduo. Então tu não pode esquecer que numa relação existe o nós, mas também existe
o tu e o eu. E é o tu e o eu que formam esse nós, né? E aí tu não pode deixar que o teu eu se perca dentro desse nós, porque uma coisa é o nós, uma coisa é você se doar nessa relação sem se esquecer de si, certo? Você não pode esquecer que para que você seja com os outros, você precisa primeiramente ser de você mesmo, né? Você precisa primeiramente ser de si mesmo, que é para que você se doa ao outro numa relação, mas sem se perder de si, certo? Então, gente, é importante essa reflexão para que a gente possa estarmos cada vez mais atentos, né, para esses sequestros da subjetividade. O sequestro da subjetividade, como diz o Fábio de Mello, é um acontecimento que ele vai atentar justamente diretamente a esse primeiro pilar, que é o pilar que te coloca no lugar de indivíduo. É o pilar que te coloca à disposição de si mesmo. Então, o sequestro da subjetividade, ele vai atentar diretamente contra esse primeiro pilar. Ele vai atentar primeiramente contra a tua condição de indivíduo, né? O sequestro, o qual a gente comumente ouve falar, né, nos noticiários e enfim, trata-se do sequestro do corpo. Isso é uma forma de roubo, né? Alguém materialmente é levado do seu meio singular, né? É retirado, esse sujeito é materialmente levado do seu meio particular. E daí então esse sujeito será subjugado aos maus tratos de um cativeiro. Eu estou falando aqui do sequestro do corpo. É quando tu é levado à força do teu meio, do teu contexto familiar, do teu contexto particular, por um sequestrador, e aí esse sequestrador vai te subjugar a um cativeiro e aos maus tratos desse cativeiro, né? Então, quando uma pessoa ela é sequestrada fisicamente falando, né, ela daí então é aparelhada por um sentimento de rendição. Ela se rende ao sequestrador. Por que que ela se rende ao sequestrador? Porque ela precisa sobreviver, certo? E aí essa rendição, se render ao sequestrador por uma questão de sobrevivência, vai colocar então essa pessoa na condição de vítima. Ela está ali nas mãos de um sequestrador e rendida ao sequestrador, a fim de conservar sua vida. E aí ela fica totalmente vitimada. Ela deixa de ser proprietária do seu destino. O destino dela fica nas mãos do sequestrador, né? E aí se ela não obedece ao sequestrador, o que é que acontece? Já não vai haver mais vida para ela. E aí, gente, em paralelo a esse sequestro do corpo, vamos aí falar desse sequestro da subjetividade, que é análogo ao sequestro do corpo. É uma espécie de roubo também, que não é material, é um roubo velado. É um roubo que não é tão aparente. É um roubo que se dá de modo gradativo e meticuloso. Não existem cativeiros materiais. Não existe uma localização geográfica para esse cativeiro. E aí, isso se chama de cativeiro afetivo, né? Na medida que esse roubo da subjetividade ele vai acontecendo progressivamente, consequentemente vai se nascendo aí o mal-estar psicológico. O sofrimento não está no corpo, nesse tipo de sequestro, está no psicológico.
Não é o corpo que está sendo levado nesse caso. Muito embora o mal-estar psicológico, ele tenha o poder de fazer sim o corpo também adoecer. Então, gente, esse sequestro da subjetividade, ele é executado tão delicadamente que ele retira a pessoa da sua própria centralidade, sem que ela perceba. Retira da pessoa o poder de tomar as suas próprias decisões, sem que ela perceba. É o outro que toma as decisões dela por ela. E ela não percebe isso. Porque ela está com a mente tão ludibriada, né, por esse abusador, que ela não percebe. Ele faz tudo tão cautelosamente, né, que ela passa a viver a vida dele sem sequer perceber, sem sequer que ela está vivendo as decisões dele. Ele toma as decisões dela por ela e ela não percebe. Então, gente, qualquer forma de relação humana corre o risco de se transformar, sim, em um sequestro da subjetividade. Pode ser relação entre pais e filhos, pode ser relação entre amigos, pode ser relação entre casais. Esse tipo de roubo faz a pessoa se perder dos seus próprios referenciais. E, consequentemente, faz com que a pessoa se ausente de si mesma. E ela se ausenta de si mesma quando justamente ela passa a viver a vida do outro, as decisões do outro, os sonhos do outro. Né? E aí, gente, um grupo de apoio, uma psicoterapia é importante. Sim, claro que é. Para que essa pessoa ela possa se afastar dessa situação, como eu falei no vídeo anterior, né? Para que ela possa se afastar do objeto que a sequestrou, para que então ela reflita a sua condição, para que então ela possa se empoderar, sim, para sair desse lugar de vítima e munir-se de uma liberdade, a liberdade necessária para bem viver a sua vida. Um grupo de apoio, uma psicoterapia é importante, sim, para gerar aí um contexto simbólico, em que aí possa ser estabelecida uma ponte entre a realidade e o entendimento e, consequentemente, a superação dessa realidade que está sendo vivida por essa mulher no momento de modo tão mortífero. O grupo de apoio, a psicoterapia, é importante para levar essa mulher, enquanto sujeito, a sair desse lugar de vítima. O lugar de vítima, ele existe. Não é uma coparticipação. O lugar de vítima existe, sim. Muitas mulheres estão numa relação abusiva, não é por safadeza, não é porque quer, não é porque ela acha legal esse lugar, não é porque essa é a sua forma de comunicação nessa relação. Não é porque nessa relação há uma parceria em que ambos usam a violência como forma de comunicação. Muitas mulheres estão numa relação abusiva porque tiveram a sua subjetividade sequestrada de modo tão delicado que elas não se deram conta disso. Os sequestros da subjetividade, gente, possuem aí o poder de quebrar a estrutura daqueles que o experimentam. Quando uma relação ela não é imperecível, e quando eu digo que ela não é imperecível, eu falo de uma relação perecível, uma relação saudável, uma relação duradoura. Quando ela não é nessa modalidade, ela é mortífera. Qual a diferença, Carla? As relações imperecíveis são aquelas que nos permitem o crescimento, são aquelas que nos permitem a superação dos nossos limites, porque são relações
que estabelecem pontes, que nos permitem travessias, que nos permitem superação, entendimento e crescimento. Relações mortíferas nos paralisam, nos fazem retroceder, porque são relações que obstaculizam os caminhos, o nosso caminho. São relações que deterioram a nossa subjetividade. E aí a gente se perde dentro dessas relações a ponto de nem saber quem somos. E como não sabemos quem somos, como que eu posso saber como que serei para além dessa relação, tá? Bom, então é isso, gente. Eis aí mais algumas pontuações acerca desse artigo. Como eu falei para vocês, quem não assistiu o vídeo anterior, é importante que assista. Ele vai aparecer aqui, a parte 1, tá? Aqui na tela final, assim que o vídeo for encerrado, certo? E, bom, vai aparecer aí na tela final também a playlist de título Um Papo sobre Relacionamentos, que é uma playlist onde eu venho trazendo diálogos acerca dos relacionamentos contemporâneos, certo? Bom, e na tela final aparece aí para você também o meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do campo da psicanálise. Então, se você gosta de psicanálise, fique à vontade, tá, para conhecer esse canal secundário. Se você achar interessante, se inscreve lá, tá certo? Aqui embaixo, no campo de descrição, você vai encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo, que é só por e-mail. Mas aí você encontra também minhas redes sociais, certo? Porque aí é o meio pelo qual você pode acompanhar de perto as atualizações dos meus projetos, tá bom? Você encontra também o meu blog Do Caos ao Nirvana. Nesse blog eu trago aí, eu trago algumas coisas relacionadas aí a minhas vivências. Então, se você tiver interesse, entra aí no blog para que você possa conhecer o objetivo desse projeto, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.